Olá, bem-vindos ao Seara Cast. Hoje o tema é Casei, Cansei e Agora. O tema é família, casamento, relacionamento. E os nossos convidados são do Ministério da Família, da Igreja Seara, Valdir e Carla. Eu quero que eles se apresentem. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Meu nome é Valdir, tenho 56 anos. Estamos aí no ministério aí em torno de 6 anos já, né? Ministério. Mas como líder do Ministério da Família em torno de 4 anos, né? Que a gente está aí à frente desse ministério. Então, para nós vai ser uma alegria muito grande poder, né, estar junto aqui. Eu sou a Carla do Valdir, né? Tenho 51 anos, né? E estamos juntos, casados, né? Há 32 anos quase. 32 anos, que benção. Então vocês foram as pessoas certas, porque o tema é casei, cansei e agora. Nós vivemos dias em que as pessoas dizem, eu cansei, eu não quero mais permanecer casado. E por isso nós queremos conversar sobre isso. Na opinião de vocês, o que tem levado as pessoas a desistirem do casamento? Pastor, uma das coisas que levam as pessoas a desistir do casamento, eu vejo que as pessoas não entendem, ou não entenderam ainda, que o casamento é um projeto de Deus, né? E quando a gente entende que o casamento é um projeto de Deus, a gente sabe de que é duradouro, porque se é um projeto de Deus, né, ele vai tá dentro desse casamento, né? Se nós buscarmos e entendermos isso, a gente vai, até a gente estava, né, falando algumas coisas sobre isso, e a gente entende assim que, quando a gente tem esse entendimento que o casamento é um projeto de Deus, ele tem um prazo de validade, que é até o último dia das nossas vidas, né? Agora, quando nós não entendemos que o casamento é um projeto de Deus, sabe que ele também tem um prazo de validade, que é até a primeira dificuldade, primeiro deserto, né? A primeira algo que se levanta dentro do casamento, aí acaba, porque não tem esse entendimento. E esse entendimento é necessário dentro do casamento. Para ter um relacionamento saudável, é necessário. Verdade. E como o Valdir disse, né? O casamento ele é uma construção, né, pastor? O que acontece? Se não tem comunicação no casamento, se o casal não conversa, não tem aquele tempo de sentar junto, tomar um chimarrão, conversar, trocar ideias, né, o casamento ele vai desgastando, né? E para manter um casamento hoje, precisa sentar junto e conversar, precisa ter essa troca, essa comunicação. Porque vêm os conflitos, né? É uma construção e os conflitos vão vir. E se os dois não estiverem, né, conectados, né, eles não vão conseguir vencer essas dificuldades, as lutas que se levantarem. Então, é uma coisa que ela é diária, precisa ser diário, para manter o casamento, né? Porque hoje em dia é tão fácil, né? Não está dando certo, tchau, separa, né? Mas como o Valdir disse, é um projeto de Deus. Deus constituiu a família, Deus criou o casamento. A gente está debaixo do cuidado de Deus. Eu escolhi amar essa pessoa que está comigo, né? E no momento da conquista, quando quer, né, conquistar para casar, vai ali e luta por aquele casamento. E depois, quando casa, não tem aquela luta. Muitos desistem de lutar pelo casamento. Uma outra coisa também que é importante a que falou ali, casei, cansei. E agora? E agora? Nós precisamos entender que cansar, lutar, isso faz parte do casamento. Né? Mas nós precisamos também entender de que, quando aquela pessoa que está do nosso lado é mais importante do que nós, ela é a metade mais importante dentro do casamento, e a nossa atenção precisa ser voltada a ela,
e a nossa comunicação precisa ser voltada a ela, então, o que acontece? Muitas vezes cansamos, com certeza nós cansamos. Mas se tiver uma boa comunicação, se tiver uma boa transparência dentro do relacionamento, esse cansaço ele vai se transformando em alegria, porque sabe que ali, uma outra coisa também que é muito importante, de que eu preciso entender, de que a pessoa que está do meu lado, ela é a minha melhor amiga, ele é o meu melhor amigo. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos também entender que as nossas dificuldades, nós precisamos, em primeiro lugar, compartilhar com aquela pessoa que está do nosso lado. Verdade, Valdir e Carla. Eu estou lendo aqui os dados que na pandemia cresceu muito os divórcios, né? Nós chegamos a ter 76 mil no Brasil, 671 divórcios oficiais. Não constam aqui aqueles em que já viveram juntos, nunca tiveram uma aliança formal e se separaram. Então os números são bem maiores. Então vamos conversar um pouco sobre por que se tornou fácil. Se a gente pensa algum tempo atrás, os casais ficavam juntos há muito mais tempo, né? Agora as uniões estão cada vez menores. O que leva as pessoas com facilidade a desistir, a abandonar? Eu vejo que hoje as coisas que o mundo oferece está sendo mais forte, né, do que muitas vezes nós oferecemos para o nosso cônjuge. As atrações do mundo, isso está fazendo com que muitos e muitos casamentos estão sendo interrompidos por isso. Porque são facilidades, são coisas que nos chamam mais atenção. Né? E isso acaba fazendo com que o número de divórcios venha a crescer. Porque há pouco nós falamos sobre eu cansei do meu casamento. Né? E aí as pessoas elas não buscam uma solução, né, para poder reorganizar o casamento. Elas preferem, vou embora, vou ir para a casa da mãe, vou sair, que é mais fácil. Outra coisa que eu vejo é que a gente tem vivido muito o individualismo, né? É o egocentrismo, é o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. Se eu não estou sendo, né, não estou satisfeita com aquilo que eu estou vivendo no relacionamento, eu vou procurar outra coisa. Né? A prioridade tem sido o eu, né? As minhas vontades. Né? Eu não gosto, eu não quero, não é assim que eu quero. Né? E o mundo ele oferece muitos atrativos. Né? Hoje tem pornografia no celular, em tudo que é lugar. A pornografia, a exposição da mulher, né, pastor? Sim. Hoje, né, se paga, já sempre, né, teve isso, mas hoje isso está muito gritante, né? A gente vê crianças, meninas pequenas dançando sensualmente já. Então eu vejo que essa parte da sensualidade, essa parte está em todo lugar. Né? Essa questão, né, sexual. Hoje os casais eles não casam por amor. Né? O amor ele vai construindo, tem aquela paixão e depois do casamento, né, o amor é uma escolha, a gente escolhe amar aquela pessoa, a gente escolhe continuar com aquela pessoa. Hoje não, hoje é um amor tão barato, vamos dizer, hoje eu amo, amanhã eu já não amo. Hoje eu amo um, amanhã eu já amo outro. Né? Então é fácil demais desamar uma pessoa, né, que na verdade não é um amor, né, é um capricho. Não dá nem para dizer que é uma paixão, eu acho que é um capricho. Aí eu quero fulano, eu quero a fulana, eu quero. É o que, volto a dizer, é o que eu quero me satisfazer. E hoje as pessoas estão entrando num relacionamento, né, vamos dizer, mas já com aquele pensamento de que se amanhã não der certo, eu me separo, arrumo uma outra pessoa. Então, esse pensamento, ele já não vai fazer com que o casamento seja duradouro, né? Porque o pensamento dele já é esse. Nós temos que pensar de que quando a gente entra num relacionamento, num casamento, em primeiro lugar para fazer o outro feliz e em segundo lugar a gente vai ter a certeza de que nós vamos levar esse casamento até o final dos nossos dias.
Verdade. Tem coisas boas que separam casais também. Tem. Não é só coisas ruins, né? Por exemplo, trabalhar demais. Trabalho é uma coisa boa. Mas trabalhar demais tira o tempo do relacionamento. Isso tem sido uma boa parte dos divórcios hoje, vou dizer, ou das separações, é isso. As pessoas, eu vejo porque não estão satisfeitas com o casamento e acabam gastando, né, ou levando todo o tempo no trabalho, né? E aí acaba esquecendo do que é mais importante, que é o casamento. Entendeu? E é coisa boa, trabalhar é coisa boa. Mas nós temos que ver o nosso tempo também do trabalho. Porque o que é mais importante para nós? É o trabalho ou é o casamento? Eu vejo que na pandemia teve tantos divórcios por causa disso, pastor, né? O que acontece? Tanto o marido quanto a esposa hoje trabalham fora. Né? E quando chega em casa é aquela correria, faz uma coisa, faz outra. Os dois não têm um tempo de qualidade para sentar e conversar como foi seu dia, tomar um chimarrão, né? Vivem numa rotina. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Eles tiveram que ficar juntos o dia inteiro. Tiveram que conversar. E eu acredito que um começou a ver a falha do outro. Porque dentro do casamento, a gente casa para, eu digo assim, para usar os dons né, os frutos do Espírito, né, pastor? Sim. Porque ali a gente conhece o lado pior do nosso cônjuge. Né? Ali aparece tudo. Aparece tudo. Então o senhor imagina um casal confinado dentro de uma casa 24 horas por dia. Sem poder sair na rua. Sem poder sair na rua. Então, eu vou conhecer o pior de quem está do meu lado. E isso que aconteceu, eu vejo assim, as pessoas elas não souberam administrar isso. Não conseguiram ver a qualidade, o lado bom, né? De poderem estarem aquele tempo junto, aproveitarem aquele tempo junto. O que virou uma guerra. Porque eles começaram a se conhecer, porque os casais eles já casam, os jovens eles já casam, cada um com a sua profissão, cada um já trabalhando, né, já vão para casa, quando tem filho, o filho já vai para a creche, algo assim, porque os pais estão trabalhando, né, terceirizam a criação dos filhos também, e tem muitos divórcios que aconteceram por causa de filhos. Verdade. Eu entendo que nós estamos tentando construir aqui um pouco das causas, mas agora a gente também vamos falar um pouco sobre cansei. Isso é da natureza humana. A gente pode chegar no momento assim, ó, tá pesado, tá difícil, mas como continuar apesar de estar cansado? Eu gosto muito da definição de amor, que é tempo. Quem ama dá tempo. Quem ama encontra tempo. E amor precisa de tempo. Não precisa de tempo para diálogo, precisa de tempo para carinho, precisa de tempo. E a vida, né, urbana nossa, aqui principalmente de correria, tira o tempo da família. A gente arruma tempo para o esporte, a gente para academia, para os amigos, para passeio, e não encontra tempo. Cansei. Como superar um casamento que está assim, olha, nós estamos cansados? Desistindo. Primeiro, Primeira coisa, não desista, né? Imagina se Deus desistisse de nós, né, pastor? Então eu vejo, né, aquela pessoa que está do nosso lado foi nós mesmos que escolhemos. A gente escolheu amar, né? E o que a gente precisa fazer? Buscar em Deus. O nosso casamento estava assim, né? Quando nós estávamos com 16 anos de casados, não, nem isso, né? Quando eu me converti, porque eu estava cansada de viver aquele casamento. Não tinha mudança, eu estava convivendo com o meu marido que não era mais aquele homem de quando eu casei, né? E eu estava cansada. Foi quando eu disse, Senhor, ou tu muda a nossa história, ou eu vou me separar. Do jeito que está, não dá mais. E eu fui buscar ajuda.
né? É outra coisa, é buscar ajuda, buscar aconselhamento em casais mais experientes, que têm anos de casamento, né? Tem aconselhamentos de casais, tem também psicólogos, né, pastor, terapias de casais, procurar buscar ajuda e tentar um entender o outro. Sim. Né? A primeira parte, acho que de tudo, é os dois sentar frente a frente e conversar, né? Uma das coisas que nós começamos a fazer foi sentar. O que tu gosta que eu faço para ti? O que tu não gosta que eu faça? Ótimo. O que é aquilo que te desaponta, né? Nós precisamos pontuar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Por quê? Porque senão, no momento ali de uma crise, no momento de uma briga, vai sair aquilo que não gosta. E isso vai magoar o outro. Então, tá ali conversando, tomando um chimarrão, né? Tirar esse tempo de qualidade para estar conversando os dois, para não deixar chegar nesse cansaço, né, pastor? Bem isso. Uma outra coisa também que aconteceu com nós, né, é a comunicação. Nós precisamos... eu cansei, mas, na verdade, do que eu estou cansado? Eu estou cansado da minha esposa, do meu cônjuge ou dos meus filhos. Eu tenho que primeiro analisar o que está acontecendo. E ninguém melhor do que aquela pessoa que está do meu lado, para que eu venha a ter comunicação com ela, né? E como a Carla falou, de expor aquilo que eu gosto e o que eu não gosto, mas também eu preciso ter uma solução para o que eu vou fazer para que isso venha a melhorar, né? Então a gente teve essa comunicação, essa transparência, né, um com o outro, e então a gente chegou num ponto de que nós juntos precisamos melhorar. Nós juntos precisamos ser transformados, entendeu? E isso aquele cansaço, aquela rotina do dia a dia que era o que acontecia com nós. A gente mudou o curso. Vamos fazer diferente. Eu posso me incluir nessas pessoas que estava com dificuldade no casamento por uma coisa que não é ruim, que é o trabalho. Eu vivia dentro do trabalho, só queria trabalhar, né? Então, isso fez com que viesse muitas dificuldades, entendeu? Então, quando a gente tem essa comunicação, essa vontade, essa disposição de transformar o que nós estamos vivendo, o cansaço vai ser transformado em, vamos dizer assim, em amizade, vai ser como é que eu vou dizer assim, companheirismo. Tudo isso vai sendo transformado. E esse cansaço, vamos dizer assim, essa vontade de... Porque quando vem o cansaço, eu já vejo que vem a vontade de separar. Porque eu já não aguento mais o cansaço, né? Eu já não aguento mais voltar para casa. Entendeu? Então, isso tudo a gente contornou e fez o caminho inverso. E vamos fazer diferente. O casamento cristão, ele tem um porto seguro. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Daí vocês que coordenam cursos de casados, esta orientação do orar juntos, do buscar juntos e de desabafar na presença de Deus, assim, Senhor, essa é a mulher que tu me desse, esse é o homem que tu me desse, e nós precisamos de ajuda, e a ajuda vem do alto. O importante é do orar juntos, né, pastor? Claro, só que precisa ter o cuidado, né? O tempo de orar juntos é para os dois crescerem juntos, né? Porque o que acontece? Às vezes o casal usa o orar junto para crítica. Nossa.
né? Se atacando na oração. Exatamente. Então, Senhor, tem situações muda ele. que acontece, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas por que sentar e conversar é tão fácil? Eu digo assim, a gente receber crítica de outras pessoas, né? De um chefe, de um colega, tudo. Mas quando a gente recebe a crítica de quem está do lado, a gente já se arma, né? Então, conversar, ter essa, porque o casal eles são cúmplices, né? Eles têm uma cumplicidade, eles vivem que nem nós hoje vivemos mais junto do que nós vivemos com os nossos pais. Né? Eu casei com 19, o Valdir com 20 e pouquinhos. Então a gente tem uma cumplicidade tão grande, uma vivência junto tão grande que a gente já se conhece só no olhar. Sim. Né? Então foi essa questão de orar junto, buscar juntos, estar, né, na presença de Deus junto e conversar ali, né, as diferenças um do outro. Isso precisa ter no casamento, essa conversa, porque assim, ó, Deus ele está ouvindo. E a palavra também diz em Amós 3:3, né, pastor? Andarão dois juntos se não tiverem acordo. O casal ele precisa estar em acordo, né, os dois, mas de acordo com a vontade de Deus para o casamento. Né? E buscar sempre na palavra, porque a palavra ela nos ensina como o casal deve andar, como deve proceder. Né? E eu vejo assim também que andar com pessoas que vão edificar, né? Muitas vezes a gente está cansado no casamento, está com a rotina no casamento que está pesando em nós, e aí a gente convive com pessoas que vai nos causar ou vai nos trazer ainda mais dificuldade para casa. O que fez a diferença para nós foi andar com casais, com pessoas que começaram a edificar o nosso casamento, entendeu? Começamos a buscar nessas pessoas, algo para melhorar o nosso relacionamento. É uma referência. Né? Isso nós precisamos. Claro que a gente está, né, falando nós aqui, entendeu? Mas a gente precisa também pensar fora da igreja o que está acontecendo, né? A maioria dos casais, eles procuram buscar soluções não para edificar, né? Porque eles buscam soluções fora, né? Não, nós precisamos buscar aconselhamentos, como a Carla falou, aconselhamento com pessoas que vai nos trazer benefício, né, para dentro do relacionamento. E isso buscando, né, ir numa igreja, buscando buscar Jesus. E isso tudo faz com que o nosso casamento volte a ter um crescimento de novo. E mudar a rotina, né? Porque a rotina é algo que cansa dentro de um casamento. Né? O viver sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma, né? Se torna um ciclo. E aquilo, normalmente a mulher cansa mais, né? O serviço da casa, uma coisa, meu marido não me ajuda, né? As maiores, né, reclamações que tem, porque ele chega em casa ele não faz nada, porque ele não me ajuda, eu trabalho fora também, né? Então vem essas queixas, né? E realmente é cansativo, né? Então aí cansa por quê? Porque vive aquela rotina, não tem um momento para os dois, né? Exatamente. Toda rotina ela gera acidentes, né? No trabalho, quem trabalha com ações repetitivas, né, tem as lesões, tem os acidentes. E no casamento, quando também tem uma rotina, não tem um passeio, não tem férias, não tem um jantar, uma saída, um presente, uma surpresa, ele também acaba destruindo, né? Eu vejo assim que, não sei se vai... O homem, né? O homem, ele a mentalidade do homem é diferente, porque normalmente o homem ele trabalha fora, né? Às vezes a esposa também trabalha fora, mas a mentalidade dele é que ele precisa chegar em casa, ele toma o banho, senta no sofá e a esposa vai precisar servir ele, vai ter que servir ele. Não, eu vejo assim que a mentalidade do homem ele precisa ser mudada nessa questão também. Porque nós somos dois, né?
somos dois em um, né? Porque Deus nos fez dois, a partir do casamento somos um. Então, o que cabe a nós, falando mais agora para o homem, o que cabe mais a nós? É ajudar em casa, né? Ajudar nas tarefas de casa, entender de que a esposa ela não precisa e nem deve fazer tudo sozinha em casa. Se você quer um casamento, que o teu casamento, aliás, não canse, comece a fazer isso, né? Porque a esposa já vem cansada do trabalho. Chega em casa, tem aquele monte de coisas para fazer, louça para lavar, janta para fazer, roupa para lavar, sabe, dobra a roupa. E aí o bonitão ele fica sentado lá no sofá, assistindo TV, e não ajuda. Qual é a parte que vai cansar mais? A esposa. Então nós, né, o homem, ele precisa entender isso. Até porque se os dois se ajudarem, eles vão ter mais tempo juntos. Né? Sim. Não vai sobrecarregar um, porque acaba sempre sobrecarregando um. Né? E se os dois chegam, se apoiam um no outro, não, vamos fazer, eu te ajudo, depois a gente vai sentar e vai assistir um filme, vai sair, vai jantar fora, vamos fazer alguma coisa juntos, né, pastor? Então, o casal ele precisa se ajudar, né? Uma frase que eu gosto muito, né, que eu já vi o pastor falar várias vezes, né, é que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E a parte da mulher que eu vejo é que o marido tem que sair para o trabalho de manhã com vontade de voltar para casa. Isso. A casa da gente precisa ser um jardim. E o jardim ele precisa ser cultivado. O jardim ele precisa ser cuidado. Ele precisa, né, tirar ali os insos, os abrolhos que nascem no meio ali das flores, né, das plantações, porque o jardim ele precisa estar bonito. Né? Vem ali uma dificuldade, vem uma picuinha, vem uma coisa, mas saber relevar. É que nem eu digo, todos nós temos os nossos dias maus, né? Como diz na palavra. Então, de repente, ele não acordou bem aquele dia, eu não acordei bem, mas saber respeitar o limite do outro. Né? Ter essa alegria de estarmos juntos. Né? Porque eu penso assim, nós já estamos casados há quase 32 anos. A gente já tem uma amizade tão grande. Né? E uma das coisas que hoje, né, quando nós tivemos uma campanha aqui na igreja, né, sobre um mês para viver aquele, né, uma das coisas que eu achei interessante, né, o que a gente precisa? A gente precisa estar bem com as pessoas que estão na volta da gente, porque a gente não sabe o dia da nossa partida. Eu digo assim, né, perder pai, perder mãe, a gente já perdeu. É uma sequência da vida, vamos dizer. Mas quem nos conhece melhor depois de Deus é quem está do nosso lado. Né? Quando um de nós partir, né, aquele que for vai para a glória com o Senhor. Mas e o outro que ficar? Aí, pastor, vem aquelas questões, né? Por que eu não cuidei mais? Por que eu não amei mais? Isso. Por que eu não aproveitei mais de estar perto? Por que eu não beijei mais? Por que eu não abracei mais? Aí vem aquela cobrança, né? A gente precisa cuidar bem um do outro para chegar lá no final e dizer, a minha parte eu fiz, né? A parte dele também, nós dois estamos, né, realizados como casal. A saudade fica, mas o dever foi cumprido, né, pastor? Não vai vir a culpa, não vai vir aquela cobrança que nós mesmos fazemos, né? Verdade. Uma das coisas importantes, eu fiz o casamento do Valdir e da Carla, já estão há 32 anos atrás, né? E a gente tem foto daquela época, a gente tinha outro corpo, a gente tinha outro cabelo, né? Não tínhamos filhos. E eu quero dizer isso porque o casamento é feito de fases e nós também mudamos. Hoje a nossa cabeça é muito melhor do que, né, há 32 anos atrás. Então, alguns não vão conseguir envelhecer juntos porque eles estão sempre se cobrando. Porque, não, todas as coisas têm que ser lidas e entendidas como faz. Olha, os primeiros anos de casamento a gente acerta e erra, quer acertar, mas não consegue acertar, é uma adequação.
mas precisa olhar assim como o todo, né? O Valdir é construtor, quando ele vai fazer uma obra, ele já vê ela pronta antes de começar. A gente também precisa olhar as fases. Olha, nós estamos construindo, nós estamos renovando, nós estamos restaurando. São fases da vida. E cada fase tem o seu belo e tem os seus desafios, suas dificuldades. Mas eu vejo assim que a reconstrução de um casamento ele precisa ser diário, né? Porque a gente acorda, né? E às vezes acordamos já com algumas dificuldades, né? Então, se não tiver uma reconstrução no casamento, né? O casamento, sim, ele vai se perdendo. Então, o que eu falo assim? Muitas vezes nós, homens principalmente, estamos com algumas dificuldades, né? Mas nós não buscamos ajuda, né, da esposa, né, para essas dificuldades. E essas dificuldades elas vão acumulando, né, dentro de nós, e vai chegar um ponto que vai ruir, né, essa construção, porque o casamento é uma construção, e vai ruir. Por quê? Porque nós, né, talvez não estamos preparados, sei lá, ou talvez não somos, vamos dizer, profissional, nem dá para dizer, né? Mas nós não somos tão espertos assim para buscar essa ajuda que precisamos. Então, buscar ajuda dentro do relacionamento, do casamento, é necessário. Importante. A construção dentro do casamento. Nós precisamos, o pastor falou em construção, e é algo assim, ó, eu preciso entrar dentro ir dentro para um casamento, pensar não no momento. Eu preciso já pensar lá há 20, 30 anos para frente, né? Hoje, a dificuldade maior é que nós pensamos no momento. Somente, né? A construção é assim. Chega hoje, por exemplo, num terreno para fazer uma construção, eu preciso pensar na casa pronta, né? E quando eu entro num casamento, eu preciso pensar já com a família formada. E agora a gente, né, tem assim vamos dizer assim, uma pequena injeção, né, que a gente dá antes de chegar no cansaço, no cansar do casamento, Sim. né, pastor? Uma das coisas que eu fazia naquela época, né, e que a gente de vez em quando a gente faz até hoje, é relembrar momentos bons que a gente viveu, pegar fotos e ler, né, olhar as fotos. É que nem a gente brinca, eu e o Valdir, né? Eu olho para ele, eu vejo o Valdir de 32 anos atrás, né? Aquele homem lindo, maravilhoso, vindo em minha direção. Cabelo encaixeado. Isso. Ele continua lindo ainda, mas essa imagem que eu tenho dele, né, de quando a gente se conheceu, de quando a gente casou, né? Então, e a palavra diz trazer memórias, aquilo que me dá esperança, né, pastor? Então, trazer a memórias, resgatar as boas memórias, as boas lembranças que a gente tinha. Que são muitas, né? Quando começa a cansar, né, vai lá e pega o álbum, né? Nós somos do álbum de fotografia ainda, né? Hoje é no celular, no computador. Resgata essas memórias, né? Uma das tarefinhas que a gente tem, inclusive, no curso de casados, né? É isso, é o casal sentar e ver as recordações, né? Isso traz pelo menos quando eu fazia isso, me trazia um ânimo, sabe, pastor? Assim, lembrar de tudo aquilo, recordar tudo que a gente já viveu, as lutas passadas que a gente venceu, né? E quando o Senhor está no casamento, quando Ele é a pessoa mais importante ali dentro do casamento, a gente busca no Senhor e Ele nos dá força para continuar mais uma milha e seguir mais uma milha, né? Vai vir alguma outra dificuldade? Vai, mas a gente já está vacinado. Por quê? Porque a gente busca em Deus e a gente busca na memória, busca aquilo que a gente viveu, né? Nos lembrar o que nos uniu. Bem assim.
nós estamos indo para o final. Eu queria que vocês... Eu creio que daqui a alguns meses nós vamos retomar com outra temática, né? Para um casamento que tem várias dificuldades. Por exemplo, as doenças emocionais dentro de um casamento. Como ajudar um ao outro quando aparece crise de ansiedade, pânico, depressão. Que a gente às vezes só espiritualiza, mas tem coisas que são emocionais e a gente precisa. Então, no outro, nós vamos falar sobre isso. Já fica o preâmbulo. Agora, para concluir casei, cansei e agora? Uma palavra do Valdir e uma palavra da Carla. Pois então, pastor. Eu vejo que o cansar, nós não podemos ser derrotados por esse título de cansar. Nós... já vou até fazer dar uma palha aí. Quando cansamos ou discordamos muitas vezes, né, de algo dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento, nós precisamos buscar, né, primeiramente em Deus, aquilo que vai nos trazer, resgatar de novo, né, o nosso casamento, e procurar ajuda, como nós falamos, né, de pessoas que vão edificar e vão nos trazer algo bom para dentro do nosso casamento. Então, só uma palhinha aí já, né? Nos procurem, né? Estamos aí com o casamento, casados em Cristo, né? Então, né, nos procurem. Mas eu vejo assim de que o casamento ele é algo que ele vai sempre nos trazer algo bom. Sempre ele vai trazer algo bom. Basta a nossa disposição. Porque a nossa disposição de manter o casamento, o andar do casamento, vai trazer o resultado. Se nós tiver boa disposição para fazer aquilo que nós achamos que é melhor, nós vamos ter um resultado bom. Verdade. Se nós vamos buscar algo para felicidade própria, não vai dar resultado. Nós precisamos buscar algo que vai trazer felicidade para o outro. Aí vai nos trazer um resultado bacana. Legal. Carlinha? Eu digo de novo, não desista, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos imperfeitos, um casal imperfeito, buscando, né, a perfeição em Deus. E independente de quem a gente tiver, quem tiver do nosso lado, sempre vai ter dificuldade, né? Se tem a pessoa do teu lado, não desiste dela. Ora, pede para Deus colocar amor no teu coração, pede ajuda, pede socorro. Senhor, me ajuda, renova as minhas forças para continuar investindo, né? Porque não adianta, né, pastor, divorciar, casar de novo, porque não vai achar um casamento perfeito. Verdade. Porque o casamento perfeito não existe. Verdade. Muito obrigado, Valdir e Carla. O assunto aumenta cada vez que a gente fala. Nós vamos convidar você para a próxima semana, nos acompanhar num próximo SearaCast, e vocês já vão se preparando, o casamento e as crises emocionais. Obrigado, Deus abençoe vocês.